Olá pessoal, olá a todos os amigos do canal Acordados Músico, bem-vindo àqueles que vão assistir pela primeira vez. Aqui é mais um vídeo da série Na Prática e hoje eu vou procurar ajudar vocês na questão breu, como passar o breu no arco para não estragar o breu, não ter excesso, cuidados com o breu, qual a periodicidade do breu, que eu devo usar o breu no arco, certo? Essas são as questões que vão ser abordadas aqui. Bom, para começar a falar sobre o breu, a gente precisa saber uma coisa. O arco é super importante ele ser passado o breu. E quando a gente vai passar o breu, digamos que eu estou com o arco fechado, então eu sempre vou fechar o arco. Quando eu for fechar, eu fecho na medida em que a crina fica relaxada e permita o descanso da madeira para não ficar sempre tensionando a madeira, ok? Não vou estudar, afrouxa o arco sempre, não guarda ele tensionado. Mas por outro lado, não guarda ele assim também, desse jeito aqui com a crina totalmente solta aqui, porque isso vai enganchar algum zíper, alguma coisa vai ser possível de acontecer que vai causar algum acidente. Então, sempre guarda ele apertado, mas um mínimo assim, esse apertado que possibilite a madeira ficar relaxada, mas sem tensionar a madeira, certo? Da mesma forma, quando a gente vai tocar, a gente tem que apertar até um ponto em que fique tensionada a madeira, que dê essa resistência aqui, não precisa muito, mas só até o ponto em que dê a resistência. Não aperte até desfazer essa curva aqui. Essa curva do arco, eu vou exagerar, mas essa curva do arco que tem assim, é muito importante. Não aperte, isso aqui é muito prejudicial. Eu vou fazer só num instantinho para mostrar para vocês. Deixar o arco totalmente reto aqui, essa linha reta, o meu não está totalmente reto ainda, mas existe gente que aperta o arco até esse ponto. Isso é muito ruim. Não é necessário e pode estragar o seu arco, a envergadura dele com o tempo vai se perder. Certo? Então só um pouquinho até criar um pouco de resistência aqui. Ó, isso já tá bom para tocar, continua a curva do arco. Dito isso, vamos ao breu. Tem gente que gosta de usar breu assim, quadriculadinho, dá para vocês verem aqui, quadriculado, que já tem já tem um único sentido de passar, e tem o tipo de breu que você usa ele aqui redondo, certo? Eu tenho duas marcas diferentes aqui, minha intenção não é fazer propaganda de marca, mas tem breus mais baratos e mais caros. Os mais caros em geral são melhores, mas tem o AliExpress também, que tem algumas opções legais e baratas. Então, com essas duas opções aqui, a gente tem algumas coisas diferentes para passar. Quando você tem esse breu aqui, que é longitudinal, é um retângulo, ele já vem no formato e só te dá uma possibilidade de passar, que é nesse sentido aqui, certo? Tá o arco aqui, você vai passar o breu nesse sentido. Não dá para passar nesse sentido, até porque tem o limitador aqui de plástico onde fica guardado o breu. Nos dois casos, tanto no retangular quanto no redondo, você tem que tomar os seguintes cuidados. Você sempre vai colocar o seu polegar, para ficar mais claro aqui, você vai colocar o seu polegar aqui como limitador, para que o breu não bata aqui, porque é uma coisa que acontece, muita gente vai passar o breu e acaba batendo o breu aqui, e o breu é muito sensível, muito quebradiço, então ele quebra. Primeira coisa para você não perder seu breu. Dito isso, feito, então a gente vai sempre pegar do talão aqui, do talão, e vai passar um pouco aqui, fixa. Os pontos mais importantes são o talão e a ponta. A ponta também é bom fazer isso várias vezes, você passa várias vezes repetidamente, principalmente quando o arco é novo, precisa passar muitas vezes. No caso aqui é só a manutenção, então você passa mais na ponta e no talão, e algumas vezes é só esse ato de você passar da ponta até o talão, do talão até a ponta aqui, ó, já vai o tanto de breu suficiente para a região mediana aqui do arco. Tá? Precisa prefixar realmente nos pontos em que você geralmente vai fazer os ataques que precisa mais pegada, que é aqui o talão e a ponta, certo? Não precisa fazer aqui no meio, a não ser quando você, esse movimento repetido, a não ser que você tenha comprado o arco agora, então precisa muito que você faça mais breu, porque no começo é difícil mesmo, arco bom ou ruim, no começo é difícil você pegar o breu, então precisa forçar um pouco mais. Então tá, você passa isso aqui, ó, 1, 2, 3... umas 10 vezes, aqui umas 10 vezes, e volta. Isso você fazendo umas 2, 3 vezes esse processo, 10 vezes aqui, 10 aqui, ó, e passando longitudinalmente nele, já resolve. Sempre lembrando de deixar o seu polegar aqui para não acontecer de você perder o seu breu com quebra. E mesmo nesses aqui, eu vou dar uma dica. Você
com o tempo ele vai criar um sulco aqui, um buraquinho de tanto você passar o breu. Para isso não acontecer, você vai passar sempre, então o breu vai tentar procurar passar, para gastar o breu nos cantos também, um pouquinho no canto aqui, ó. Você chega um pouquinho, ao invés de ficar só aqui no meio, você chega um pouco no canto para gastar nesse canto e no outro canto também para gastar no outro canto. Para você não acabar perdendo essa parte que fica nas laterais, tá? Aí a diferença para o breu redondo, na maneira de passar, basicamente vai ser essa de aproveitamento do seu breu. Tem gente que gosta de passar sempre de um jeito só e sempre segurar igual, aqui na mesma posição, que acaba criando aquele sulco que o retangular tem naturalmente. Mas eu prefiro sempre variar. Eu passo aqui, aí o que é esse variar que eu estou dizendo? Eu passo desse jeito. Da próxima vez que eu vou passar, eu dou uma girada nele para passar de outro jeito, em outra posição, e eu dou outra girada, porque assim você vai gastando todo o breu por igual e não fica com aquele suco, porque aquele suco pode ser mais fácil depois para quebrar e também vai ficar mais difícil de você encaixar o arco depois naquele suco para poder tirar o breu, certo? Essas são as dicas básicas de como passar o breu. Aí a última coisa que eu quero falar para vocês é sobre a periodicidade de passar breu. O recomendado é que você passe aí pelo menos, se você estuda todo dia, você vai passar umas 2 vezes por semana no mínimo, certo? Eu sinceramente, eu passo breu quando eu vejo necessidade, eu não passo breu todo dia. Existe músico que tem necessidade e quer aquela pegada e acha que muda se você não passar o breu todas as vezes que você vai estudar. Eu, sinceramente, eu não passo todas as vezes que eu vou estudar. Eu passo quando eu sinto necessidade. A gente percebe quando a pegada fica mais diluída, quando fica mais xoxo o som, quando o arco já não está tirando o mesmo som. Aí eu passo aquele breu legal. Isso é em torno de... Eu passo mais ou menos 1 vez por semana, que é quando eu sinto falta de passar um breu. Mas você pode passar bem mais. Eu acho que umas 2 vezes por semana seria... você não sentir diferença nenhuma, não precisa se preocupar com o tempo. Se você passa 2 vezes por semana, você estudando sempre, já é o suficiente para manter a pegada aqui, manter o atrito da corda com o arco, certo? Então esse foi o vídeo sobre breu e um pouquinho sobre como apertar o seu arco para não prejudicar o arco e como passar o breu para você não prejudicar o seu bolso, mais uma vez, quebrando o breu. Depois eu vou passar um vídeo também que dá pra... É possível você aproveitar o seu breu quebrado. Tem uma coisa muito legal que dá pra fazer, que você regenera o seu breu quebrado, mas isso eu vou fazer em outro vídeo também, tá bom? Por enquanto esse aqui é o vídeo de hoje. Um abraço pra você. Se você curtiu, se você gostou, aperte aí as notificações para receber os vídeos, se inscreva e espero vocês aqui no canal para os próximos vídeos, ok? Um abraço e até mais.